Desde o início da campanha eleitoral, o Conexão RS está discutindo assuntos que estão na pauta dos candidatos ao governo do Estado e à presidência da República. Nós já conversamos sobre segurança, saúde e educação. Hoje vamos conversar sobre os desafios da agricultura e do setor rural, que serão enfrentados pelo próximo governador e presidente da República. Para nos ajudar a entender o que precisa ser discutido pelos candidatos, estão conosco o assessor da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Cavalheiro Pires, e o secretário-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Pedro Signori. Sejam bem-vindos. Pedrinho Signori, sejam bem-vindos. Bom, vamos começar. Um tema muito importante, afinal de contas, podem me corrigir se eu estiver errado, a gente passou por uma crise econômica muito grande e o setor agrícola foi um dos que impulsionou, pelo menos, ou foi um setor, né, que trouxe riquezas para o nosso país num momento tão difícil. Como é que a gente pode esperar o que vem por aí, tanto no Estado quanto no país? Há muito a ser feito. Começo com o Luiz, depois com o Pedrinho. Primeiramente, uma boa noite. Seja bem-vindo. É muito bom nos estar novamente aqui no seu programa, cumprimentar o meu amigo Pedrinho Signori, um parceiro da FETAG, de muita caminhada já, né, Pedrinho? Isso. E realmente os desafios são muito grandes, né, Luiz Gustavo? A gente tem enormes dificuldades para serem enfrentados, como a questão de logística, segurança jurídica, na questão do campo, mas também nas questões contratuais. A gente tem uma insegurança muito grande, contratos que não são cumpridos. Agora, recentemente, nós estamos com a questão da lei do frete, que está causando um prejuízo muito grande na questão econômica e dando uma insegurança ao produtor, porque não sabe o que vai sair dessa questão ainda, né? Então, são desafios que nós estamos passando aos nossos candidatos. Tivemos agora na Expo Inter recebendo inúmeros presidenciáveis, né? Da mesma forma, os governadores que estão postulando aqui no Rio Grande do Sul. E passamos aos presidenciáveis a pauta das 10 medidas mais emergentes para o setor, né? Que seria a questão da competitividade. Nós temos uma carga tributária que pesa para todos, não só para o setor rural, mas para toda a sociedade brasileira como um todo, que tira a nossa competitividade. Isso é fundamental. Então, a gente deseja muito que essa questão da reforma tributária seja discutida e seja realizada o mais rápido possível, né? Nós temos a questão da infraestrutura como um todo. É um grande gargalo hoje que dificulta muito o nosso setor. Nós estamos com uma malha rodoviária no estado que é a mesma da década de 70 e 80. E sem falar que a malha ferroviária diminuiu dos anos para cá. Então, a gente precisa justamente trabalhar muito nessa questão. E a questão das hidrovias tem que ser explorada da melhor forma, né? Hoje, para te ter uma ideia, Luiz Gustavo, no Porto, que é o nosso diferencial pela proximidade com as nossas lavouras, digamos assim, nós temos uma questão do calado lá, que precisa ser carregado os navios ou sair quando há uma maré cheia. Porque não há o desassoreamento da entrada dos navios lá. Veja o ponto que está aí. É uma questão do investimento pontual e urgente que precisa ser feito. E os governos estão sempre prorrogando ou trazendo alguma questão de burocracias ambientais, enfim, e não resolve esse impasse. Então, são uma série de medidas que precisam ser feitas, além da questão, justamente, da abertura econômica. Nós temos, né, Pedrinho, aqui na questão do leite, do trigo, do arroz, por exemplo, problemas muito sérios de competitividade com o Mercosul, por exemplo, né? Os produtos desses países vizinhos entram aqui no Rio Grande do Sul, né, e causam uma enorme dificuldade para o nosso produtor gaúcho. Por quê? Porque o nosso custo é muito mais alto. Lá, por exemplo, tem produtos que são produzidos no Brasil, que são comercializados muito mais barato pela questão tributária do Brasil, e o produtor gaúcho, então, perde em competitividade com isso. São problemas que devem ser enfrentados e nós queremos justamente, já que entra o produto que é produzido na Argentina, no Uruguai, por exemplo, que o produtor brasileiro, o gaúcho, no caso, ele possa, sim, atravessar a fronteira e comprar os agroquímicos, que são muito mais baratos e mais em contas, de fato, fazendo com que o bloco funcione. Então, fiz um apontamento geral aqui, mais ou menos. Isso que o Luiz Fernando agora fez, falando mais sobre a questão da produção do produtor, mas dentro dessa cadeia a gente tem os trabalhadores, né? E aí fico pensando, por exemplo, em questões não só diretamente relacionadas ao trabalhador rural, mas no caso, Pedrinho, questões indiretas. Por exemplo, quando se fala em reforma da Previdência, se falou sobre a questão do trabalhador rural também. Essas discussões, entre outras, também devem estar na pauta. Com certeza. Saudação aos meus amigos Luiz aqui, aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Eu acho que os desafios são grandes, né? A agricultura brasileira, a gente tem que reconhecer que ela deu um salto, né? Nos últimos períodos, o agricultor se modernizou, tecnificou, né? A produção está aumentando de forma muito grande, né? Na produtividade, e agora os desafios são muito grandes. Em termos de resultado para o produtor, esse talvez seja o maior desafio. E agora, com a eleição, né, as nossas
preocupações aumentam, mas também, por outro lado, uma esperança, né? Para que haja alguma coisa nova, que isso deslanche e que a agricultura tenha, de fato, o reconhecimento que precisa, né? A FETAG, na Expo Inter, por ocasião dos presidenciáveis estarem aqui, entregou pautas, né? Com muita coisa, com muita reivindicação, né? Necessárias, políticas públicas que a gente já tinha, que pararam, né? Que se perderam, que não avança, né? Acesso à terra, habitação, infraestrutura no campo, né? Nós temos, olha, é difícil um agricultor, um produtor de leite, por exemplo, na hora de fazer a ordenha, tem que desligar o resfriador. Não é que não tem energia, tem, mas não tem qualidade. Sim. E aí outro problema, acesso. Então nós temos inúmeros problemas de infraestrutura que a gente precisa estar enfrentando, né? Acho que os desafios são grandes. Agora a gente precisa olhar para frente, né? Não dá para ficar sempre reclamando e a gente tem que buscar a solução. E eu acho que as entidades do Rio Grande do Sul, elas têm tido esse olhar, né? Eu acho que passou o tempo, né, de rivalidades, acho que a sociedade hoje precisa comungar e andar para frente. Então, e a agricultura familiar, o censo aí, né, o último censo agora nos trouxe muitas preocupações, né? Assistência técnica que falta, que chega para 50% das nossas famílias, pequenos agricultores não chega. Como é que a gente ajuda isso? Como é que a gente melhora isso? Como é que o jovem fica no campo? Está saindo todo mundo, o êxodo rural. Então, os desafios são muito grandes, com certeza. Nesse caso, eu continuo contigo, depois devolvo para o Luiz Fernando. Pedrinho, há espaço, hoje se fala muito no modelo do agronegócio, de grandes empresas, maquinário, investimento em maquinário e tecnologia. Como é que vocês enxergam, cada um na sua perspectiva, a questão do universo do agronegócio, junto com os produtores de pequeno porte, né, os produtores familiares, a preocupação com o segmento dessa produção? Afinal de contas, muito se fala desse êxodo, de que muitos jovens não acham o campo atrativo. E aí, qual a parcela, qual a importância desse pequeno produtor frente ao agronegócio, como a gente abriu a conversa dizendo, que impulsionou a economia brasileira num momento tão difícil? Em todas as crises, a gente vai olhar a história, a agricultura é que tem salvado, né, que tem impulsionado, né, tanto no Estado como a nível de União. E eu acho que essa demanda, essa preocupação, ela existe muito grande, né? O censo trouxe agora esse resultado, jovem saindo, menos jovem, assistência técnica e um monte de problema que o jovem começa a sair mesmo, né? Isso é fato. E a tecnologia, ela veio e ajuda muito. Acho que a lida braçal, o campo lá, ele melhorou. A gente não está mais no enxadão, não está mais na foice, na roçada. Já temos tecnologias tanto para a grande propriedade como para a pequena também. Isso melhorou. Agora, isso também tem um custo. Isso tem um custo. E aí a mão de obra nossa, ela é fraca, é pequena, a gente não tem. Hoje tu não arruma um vizinho, não arruma para te ajudar a fazer uma coisa. Então, a máquina veio, claro, mas tu tem um custo alto. Então, tem um grau de endividamento tomado, né? O produtor buscou, correu nos bancos, no sistema financeiro financiou, trouxe os produtos, né? Os equipamentos, mas ele tem um grau de endividamento. Então, quando a safra, quando o clima nos ajuda, que a gente colhe, que consegue vender, que agora, por exemplo, vamos citar o caso do soja agora, né? O câmbio, enfim, o preço está bom. Quer dizer, mas tem momentos difíceis também, tem momentos de crises. Passamos uma crise no leite, por exemplo, no setor do leite, aí, desde 2016, metade de 2016 até janeiro último, dá para dizer, com o produtor abandonando a atividade porque não tinha resultado. Então, são ciclos difíceis, né? E antes o Luiz Fernando falava aqui do acordo comercial do Mercosul. Tem trazido inúmeros problemas para nós, inúmeros. Lá o custo de produção é pequeno e aqui é grande e o produto vem de lá competir com o nosso. Isso precisa ser revisto imediatamente. Imediatamente. A FETAG tem batalhado muito, eu sei que Farsul também, né, junto com o governo federal, para a gente melhorar isso. O ministro Blairo Maggi, a gente tem feito várias audiências para resolver isso. E no exemplo do leite foi um clássico do ano passado, na importação, que derrubou os preços aqui. E aí tem vários fatores, né? Grandes indústrias, né, que recebem aqui dentro incentivos fiscais, isenção de tributos e que importam o leite e trazem para cá. Então tem muita coisa para rever aí nesse setor.
Sim. Vamos fazer uma rápida pausa aqui para eu passar uma notícia para você que está em casa. O Correio do Povo, o portal do Correio do Povo, informa que Ciro Gomes recebe então alta do hospital. O candidato irá participar de debate ainda nessa quarta-feira, debate dos presidenciáveis à República. Ciro Gomes então recebeu alta e deixou essa tarde o Hospital Sírio-Libanês na capital paulista, onde estava internado desde o dia anterior, quando passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata. Eu quero lembrar também você de casa que você pode participar, você que é produtor, está nos assistindo, 99588-2374, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, a participação, o comentário, o que você acha que é importante estar nessa campanha a respeito da agricultura, do setor do agronegócio aqui no Brasil durante essa campanha, tanto no estado quanto referente ao país. Nesse caso, aquilo que o Pedrinho estava nos comentando sobre o pequeno produtor e do modelo do agronegócio que temos com tecnologia, vocês acreditam na Farsul que realmente há harmonia, é possível harmonizar os dois tipos de produção e as demandas realmente como essa na questão do Mercosul, é imprescindível rever isso urgentemente? Perfeito, o Pedrinho colocou com muita propriedade, muito conhecimento e realmente para a Farsul, e a gente tem uma parceria muito grande com a FETAG, né, Pedrinho? O produtor rural não tem também. Sendo produtor rural, nós vamos estar sempre defendendo porque é a nossa obrigação e estamos representando para isso, né? Então a gente trabalha nas várias pautas, inclusive com a região da Serra, por exemplo, que é só pequenas propriedades, por exemplo, né? Essa questão do êxodo rural que o Pedrinho colocaste aqui realmente existe, né? Eu recentemente entreguei agora a presidência da Comissão Jovem da Farsul, presidi por 5 anos ela. E realmente nós trabalhamos muito essa questão da sucessão e o que o jovem deseja, né, Luiz Gustavo e Pedrinho? Deseja ter êxito naquela profissão que ele escolher. Sim. Então, até naqueles itens dos presidenciáveis e do governo do estado, a gente colocou com muita propriedade, assim, que uma das principais medidas urgentes, acredito que é a mesa da FETAG, é a questão do seguro rural. Por que isso, Luiz Gustavo? Porque com o seguro rural a gente vai ter tranquilidade do produtor ter garantia que vai ter renda. Esse é o grande problema. Como o Pedrinho colocaste aqui, nós fizemos inúmeros investimentos, né, mas dependemos, obviamente, do tempo. Nós somos uma indústria a céu aberto, tanto a pequena, a média, como a grande propriedade. Ou seja, a gente depende de outros fatores que não estão no nosso controle. Então é fundamental para o produtor, como todo país, como os Estados Unidos, por exemplo, que é o principal competidor nosso, ter um seguro de qualidade ao meio rural, para que a gente possa ter tranquilidade para produzir. Obviamente, quando acontecer uma catástrofe, não precisa estar correndo justamente ao governo federal para tentar fazer aquela renegociação daquele passivo que se cria em virtude do produtor não ter o produto a pagar. Hoje, como é que é essa negociação na visão de vocês, tanto para o grande produtor quanto o pequeno? As linhas de crédito, elas são limitadas, elas são difíceis de lidar para uma renegociação, por exemplo? Nós temos um manual do crédito rural, né, que todo banco tem. O principal, por exemplo, hoje parceiro do meio rural é o Banco do Brasil. Né? Foi colocado por lei e tem uma regra muito clara e transparente em relação a isso. O manual para renegociar o que existe. Só que isso aí ele cria um problema para o produtor porque ele está tendo aquele passivo, certo? E vai postergar e, obviamente, vai ter que buscar novo custeio e pode criar uma bola de neve nesse sentido. Então, aquele passivo pode ir aumentando ao longo dos anos e se houver uma nova seca, uma nova chuvarada, ou pedra, enfim, qualquer intempérie, aquela bola de neve pode aumentar e ele pode não alcançar mais. O seguro seria uma alternativa? O seguro seria alternativo para isso, porque estaria tranquilidade do produtor estar, de certa forma, segurado, né? De fato, se acontecesse alguma intempérie nesse sentido. Então, na opinião nossa da Farsul, o seguro agrícola é uma medida que precisa ser urgente resolvida, assim como a questão do Mercosul, que é fundamental, a gente tem que conviver como um bloco. Hoje, pro caso do produtor rural, especificamente do Rio Grande do Sul, o bloco do Mercosul ele tem prejudicado e muito, e as principais culturas mais prejudicadas hoje, sem dúvida alguma, é o trigo, o arroz e o leite. E são fundamentais para o Rio Grande do Sul. Nessa proposta, a ideia do Luiz Fernando de um seguro que pudesse dar garantia em qualquer intempérie para que a produção possa seguir, é uma boa ideia? Como é que vocês da FETAG enxergam? É necessidade. A gente precisa ter uma garantia real de renda. Tu planta 10, 50 hectares, tu tem que estimar uma produção, estimar uma renda, tem que ter a garantia disso. Hoje tem algumas políticas públicas, alguns programas, né, de seguro, mas ele é um seguro de fato para a rede bancária, ele não é para o produtor. Ele paga o teu investimento que tu fez. E o manual de crédito, então, ele te oferece para o produtor a condição de prorrogar o débito. De jogar até para a última parcela, quando há investimento e tal. Então, essa garantia real falta. A gente tem uma garantia de preço mínimo, que é o PGPAF, né, para a agricultura familiar, mas ele tem um limitador. Ele vai até 3.500, até 5.000, isso não garante, não ajuda. Então, a garantia real de renda, uma política que venha nesse sentido,
é o que falta para a gente também fazer, talvez até estancar um pouco essa saída do campo, né? Porque aí tu tem uma garantia, tu sabe que tu vai plantar e que mesmo que o clima te judia, que dê granizo, ou dê geada, ou dê vendaval, ou dê chuvarada, ou dê seca, né? Como foi aqui na metade sul do ano passado, a tristeza que foi, o pessoal não colher nada. E aí você tem só prorrogado o teu investimento, não tem essa garantia. Então, precisa isso com urgência. Eu acho que o novo governo que vem aí, né, a gente vai passar um período difícil agora de transição, a gente sabe, mas que o novo governo olhe para isso. A gente entregou pauta nesse sentido de ter, de fato, esse olhar para quem está no campo produzindo comida, né, alimentando o país e o celeiro do mundo somos nós brasileiros. Agora, sobre essa questão, afinal de contas, a gente está falando da alimentação da população e a gente também fala de saúde, né? E a gente também fala, por exemplo, de ecologia, meio ambiente. A reportagem da Agência Brasil afirma que o setor agropecuário é responsável por 69% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. A matéria tem como base o observatório e esse número, né, é de 2016, quando foi divulgado o estudo. De lá para cá, o que o setor, tanto grande produtor quanto pequeno, pode fazer e a partir de agora pode fazer junto ao governo também, ao governo estadual, ao governo federal, para produzir de maneira sustentável? Tanto se fala, por exemplo, na indústria mesmo, sobre a sustentabilidade, né, por processos que premiam a sustentabilidade. Hoje, como é que a gente pode ver essa questão? E até mesmo na questão de saúde pública, a gente teve aqui um debate, o Luiz Fernando participou, sobre a questão dos agrotóxicos, por exemplo, né, o uso ou não, a liberação ou não, a flexibilização da lei ou não, enfim. Como é que vocês enxergam essas questões que envolvem meio ambiente e saúde hoje junto ao agronegócio? Comigo? Pode ser, Luciano, fica à vontade. Luiz Gustavo, em primeiro lugar, a gente saiu essa pesquisa, mas tem outras pesquisas que questionam esses números, né? Então, a gente tem análises que nós debatemos muito e usamos na Farsul lá, que demonstram claramente que a própria sustentabilidade se dá no próprio sistema nosso de produção hoje. Sim. Inclusive, vou citar um exemplo aqui, a água que é usada nos rios, que estão poluídos por estar próximo, por exemplo, à questão das cidades hoje, né? Ela, ao entrar numa lavoura de arroz, ela sai muito mais pura pela questão justamente do tratamento que é usado ali e pela transformação que a própria natureza causa nesse sentido. Exemplo aqui dessas águas próximas dos rios, aqui do Vale dos Sinos, por exemplo. Sim. Tá? Então, é um exemplo específico do que realmente a agricultura como um todo ela é sustentável, sim. Mas, obviamente, que a gente pode e deve melhorar cada vez mais. E acredito, como o Pedrinho colocou, da questão da mão de obra, que hoje melhorou muito a qualidade do campo para o trabalhador rural, para os próprios produtores que utilizam maquinário agrícola, são ferramentas muito mais modernas que auxiliam na qualidade do trabalho hoje em dia. Da mesma forma, esses novos equipamentos, eles são mais sustentáveis. Por exemplo, um trator hoje, ele emite menos poluentes que um trator no passado. Da mesma forma, a coletadeira, da mesma forma, um caminhão. Ou seja, está se buscando, obviamente, com as novas tecnologias, ter uma forma mais sustentável de produção. Então, obviamente, que a gente trabalha muito esse sistema. Inclusive, nós temos hoje uma legislação ambiental, né, Pedrinho, das mais severas do mundo, né? Nós temos que respeitar as APPs, por exemplo, que são áreas de proteção permanente, que devem ser preservadas às margens dos rios, nas nascentes, que devem ser cumpridas, que demonstram justamente que o produtor de respeitar o meio ambiente. Inclusive, os dados da NASA, que saiu agora, né, Luiz Gustavo e o Pedrinho acompanhou muito com a FETAG ali, demonstram que no Brasil, por exemplo, nós temos hoje 66% do território nacional coberto com vegetação nativa, demonstrando que nós fazemos uma produção em larga escala, respeitando justamente os percentuais específicos da legislação ambiental nesse sentido, né? Então, a gente acredita e temos convicção hoje pelos números que estão postos aí, e é uns números abertos, que realmente nós estamos cada vez mais evoluindo e o produtor tem entendido muito. Por exemplo, também, na década de 90, nós tivemos a migração do plantio convencional, do tinha que arar a terra, fazer toda aquela conversão, para o plantio direto, que conserva a matéria-prima e não causa aquela questão do assoreamento dos rios, porque tu tinha que converter todo o solo, vinha aquela chuvarada e corria aquela terra para os rios, nós tinha aquelas águas vermelhas em virtude disso. Tudo são avanços que a agricultura e o produtor rural está tendo ciência e buscando, através das novas tecnologias, se inserir nesse contexto. Em relação aos agroquímicos, né, a legislação, nessa mesma linha, Luiz Gustavo, nós acreditamos justamente que a ciência e as novas tecnologias estão a favor da sociedade como um todo. Então, nós estamos cada vez mais estimulando esse tipo de pesquisa para que o produtor, através da assistência técnica, através do Senar, daquilo que vai auxiliar ele possa implementar e ter, sim, uma produção cada vez mais sustentável. Agora, a ciência tem que estar ao nosso lado.
Então, essas mudanças na legislação são necessárias sim, porque os novos produtos que estão para serem aprovados aí, eles são com certeza moléculas que vão atingir muito menos o meio ambiente do que as atuais, por exemplo. Então, a evolução é constante. E nós, como o Pedrinho com muita propriedade colocou, somos o celeiro do mundo. E pela demanda de alimentos que vai vir mais de 2 bilhões de pessoas na década de 50, até 2050, por exemplo, 40% desse potencial que vai exigir de alimentos no mundo vai ser pelo Brasil, segundo estudos dos próprios economistas que estão fazendo essa análise no mundo. Então, é fundamental justamente nós estarmos aptos e preparados para isso com as novas tecnologias. Hoje, a questão do trabalhador, até mesmo para o pequeno produtor, meio ambiente e saúde são questões também que estão no dia a dia do processo? Importantíssimas. E eu acho que o agricultor, se tu vai analisar bem ponto a ponto, é o que mais preserva. As nascentes, a APP, a mata ciliar, isso tudo a legislação nos obriga a respeitar. E o agricultor respeita isso, preserva isso. A gente precisa, sim, dialogar sobre esse tema. Tecnologias de aplicação, por exemplo, de herbicida, de inseticida, de agrotóxicos, tudo. Falta assistência técnica. Hoje, talvez, sim, a gente tem que, não pode negar isso, uma demasia, né? A gente precisa, o agricultor nenhum quer usar veneno. Agora, ele é obrigado no jeito que ele está, não tem como ele produzir de uma forma diferente. Agora, tem que ter uma assistência técnica, tem que ter uma política pública que eu me ofereça isso, que eu tenha resultado de fazer diferente. E a gente tem que ter, sim, a saúde sempre em primeiro lugar, com certeza. Então, dá para melhorar, sim, dá para usar menos? Dá. Essa é uma área que o governo deveria ter mais Deveria atenção. entrar, deveria dar apoio, né? Eu acho que o mercado consumidor, ele exige, né, o produto de qualidade, que respeita a saúde e tudo. Eu acho que rever alguns conceitos de produção dá sim. Agora a gente precisa ter condições para fazer isso, né? A assistência técnica mostrou o censo, disso que eu falei antes, né? 50% só dos agricultores pequenos, principalmente os pequenos, é que não recebem assistência. Então, a tecnologia de aplicação, né? Lá no campo, acho que tem muito para fazer. O produtor precisa saber que com vento forte ele não deve aplicar. Ele tem que entender isso, mas alguém precisa mostrar isso, falar isso para ele. Então, essa contaminação, se é que ela existe, ela pode ser muito menor, muito menor. E eu acho que nós já estava no fundo do poço, a gente já saiu, né? A gente já vem produzindo melhor, com máquinas melhor, a deriva, né? O vento não leva tanto. E eu acho que é um conjunto de ações que tem que ser feito, não só pelo produtor, por políticas públicas também, com assistência técnica que dê condições de fazer isso. Perfeito. Só colocar aqui um detalhe nessa questão da deriva, né? É importante, o Pedrinho. A Senar, a Farsul e FETAG, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele lançou um programa em parceria com empresas que são as grandes, digamos, interessadas, já que elas produzem o herbicida, o fungicida, o inseticida, né? E nós, produtores, somos apenas utilitários desse produto, né? O programa Deriva Zero, que é justamente para que o produtor ou seus colaboradores, né, eles estejam preparados e saibam qual o melhor momento de fazer a aplicação do produto, com a questão do tempo, da temperatura, do vento, que o Pedrinho colocaste, para que não haja deriva, que é justamente quando bate o vento e pode pegar na plantação do vizinho, pode pegar... Enfim, então nós estamos preocupados com isso e já, através do cenário, onde a Farsul e a FETAG são conselheiros e tem voto ali, a gente tem trabalhado justamente nesse sentido para que esse problema se resolva. Bom, perfeito. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença dos dois, representando FETAG, Farsul, Luiz Fernando, Pedrinho da mesma forma. E a gente tem que valorizar muito quem está no campo, não importa só o tamanho, se é pequeno ou grande, mas, claro, também os pequenos que, nesse momento, a gente sabe que sempre são mais fragilizados. E a atenção total do governo para a produção, afinal de contas, o agronegócio, desde a primeira eleição, vem crescendo. Eu tinha aqui um número só para a gente fechar a nossa conversa, que eu achei muito interessante. Se olharmos a eleição de 1990, tá? O agronegócio não era 30% do que é hoje. Exato. Então, a gente tem que prestar atenção, sim, para o agronegócio, não importa a dimensão. Mais uma vez, obrigado pela presença dos dois. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigado.